É uma pauta muito emblemática, sistemática, e vamos ver o que vai dar no final, né, João? É um debate, Magela, que primeiro movimentou todo mundo, né? Viralizou nas redes sociais. Acho que poucos assuntos nos últimos anos ganharam tanto destaque quanto essa questão da redução da jornada de trabalho. Obviamente porque é uma pauta que interessa a grande maioria da população brasileira. Agora é um debate que precisa ser, de certa forma, acho que até que isso não é possível, Nathan, mas precisa ser desideologizado, né? Porque a gente tem, por um lado, não pode virar briga de time de futebol, esquerda contra direita, né? O famoso Fla-Flu. É preciso que na mesa de discussão traga-se dados técnicos. Pelo lado do trabalhador, é óbvio que quem trabalha nessa escala de 6 por 1 tem a qualidade de vida prejudicada. Porque se você tem um dia de folga, você não folga. É o dia que você tem, muitas vezes, para organizar a sua casa, organizar a sua vida, né? E aí, como pano de fundo, tem a questão da saúde mental do trabalhador brasileiro. Como pano de fundo, tem a própria questão do rendimento do trabalhador brasileiro, que não é uma média muito boa. Tem a questão também das horas de vida que o cidadão perde, o trabalhador perde, relacionado à questão do transporte público. Aqui em Teresina, então, é um caso emblemático, mas se a gente for para outras cidades, as cidades em que as pessoas também saem de casa 4 horas, 5 horas da manhã para 7 horas da manhã estar no trabalho. Então, acho que é por isso que foi uma pauta que pegou, porque de fato é algo que impacta a qualidade de vida das pessoas. Agora, por outro lado, tem também o viés das empresas, né? O viés econômico. A gente sabe que as empresas, primeiro que quem gera emprego no Brasil não são as grandes empresas. A grande maioria dos empregos no Brasil estão nas micro e pequenas empresas. São empresas que, para sobreviverem, já precisam, de certa forma, de um olhar mais atento do governo, de um olhar mais atento do poder público. A gente tem também a questão do endividamento dessas empresas, que no Brasil é muito alto, é um índice muito alto, né? Se por um lado, é claro que o trabalhador feliz ele é mais produtivo, por outro, a gente tem também o fato de que se a empresa precisar contratar mais pessoas, vai aumentar a despesa e o custo dela. Então é um debate que precisa ser qualificado, feito sem emoção, porque realmente precisa se reunir ali tanto os benefícios para o trabalhador, que isso já está bem óbvio, quanto a capacidade das empresas de arcarem com essa situação. No meu entendimento pessoal, há margem óbvia para a redução da jornada de trabalho, até porque a qualidade de vida do trabalhador precisa ser a prioridade. O que se precisa fazer é encontrar os caminhos ali para, de repente, dar um apoio às empresas, fomentar, incentivar esse tipo de ação, porque, de fato, eu acho que é uma agenda que chegou para ficar. É o mundo todo que tem reduzido a carga horária de trabalho. O cidadão que trabalha 6 dias e folga 1, ele não tem folga. Porque exatamente no dia que seria a folga dele, é o dia que ele já vai se preparar para voltar no outro dia. João, importante também sempre deixar claro que esse é um debate que promete ser demorado, né? Sim. A tramitação no Congresso deve acontecer de forma demorada até para discutir todas essas possibilidades, vai passar por comissões na Câmara, no plenário da Câmara, Senado. E é importante também deixar claro que após uma eventual aprovação, nós ainda devemos ter um período de transição de 1 ou 2 anos, né? Para que mais, essa né? seja colocada em prática. Então, não, apesar da mobilização popular, não é uma mudança que vai acontecer de imediato, né? Daqui a 1, 2, 3 meses, né? Aí é coisa para 3, 4 anos para, de fato, essa mudança na jornada de trabalho ser efetivada no Brasil. E é um benefício que, ao ser consolidado, pode ser considerado histórico, né? E a gente sabe que não teve nenhum benefício que foi entregue de mão beijada para o trabalhador. Pelo contrário, todo benefício ele é conquistado. E eu acho que essa questão da redução da jornada, vejo sim, como você disse, Nathan, um otimismo da sociedade no sentido de que a gente caminhe neste sentido. Agora precisa também pontuar, porque a gente está falando da quantidade de postos de trabalho, que obviamente não precisa ser prejudicado. Precisa envolver a possibilidade do aumento da informalidade, que é algo que faz mal, né, para a economia. Bom lembrar que quando a gente fala de informalidade, a gente está falando de algo ruim para o trabalhador, porque ele não tem segurança nenhuma. Na informalidade, ele não tem previdência. Se ele leva uma queda de moto na hora que está indo trabalhar, ele vai ficar desassistido.
né? Não tem arrecadação da Previdência, então impacta, né, no déficit da Previdência, que já é algo que, sem dúvida nenhuma, é uma das principais preocupações do governo para os próximos anos. Então é um debate que precisa ser feito, há margem para essa conquista para a população. Agora é preciso que se traga à mesa dados técnicos para que a gente também não ganhe por um lado e perca por outro, porque o acordo só é bom quando todo mundo sai ganhando.